Fala Tricolor! Tudo bem? Hoje o assunto do vídeo é: Presidente Bruno Rodrigues falou sobre o modelo exclusivo de SAF que pode ser implementado no Santa Cruz. Veja agora. Entre o anúncio do investidor, o senhor tem duas propostas, Conselho Deliberativo, AGE e transição para aí sim se colocar a Sociedade Anônima de Futebol no Santa Cruz Futebol Clube. O senhor acredita que isso será para o ano que vem, evidentemente? O anúncio pode ser, até como o senhor falou, do investidor no final desse mês. Mas, para até a transição, o senhor acredita que abril do ano que vem, entre março e abril do ano que vem? Eu acredito, absolutamente. Tenho convicção que sim. Até porque é uma coisa interessante, né, Boris? Hoje não existe oposição à SAF. E eu repito, eu não vejo, por exemplo, porque fulano de tal falou. Até hoje, eu repito, eu recebi nenhuma ligação, nem falei com ninguém dentro do clube, entre sócios, conselheiros, que fosse contra a SAF. Se tiver, para mim vai ser a surpresa. Então, é um movimento que a gente vai ter uma certa agilidade, né, no passo a passo, já que é um consenso. Da torcida nem se fala, né? É 100%. Mas, assim, dentro do clube e dos votantes, enfim, eu não vejo nenhuma dificuldade. Então, isso vai ajudar a celeridade do processo. Então, eu creio que, nesse prazo que se coloca aí, com certeza a SAF já vai ter assumido o futebol de Santa Cruz. Em que pé está a negociação? O senhor está em que negociação? O senhor fala que tem 2 investidores, mas, evidentemente, um deve estar mais afastado para o senhor poder ter tranquilidade. Já deve ter escolhido uma proposta vinculante. O que acontece, Boris? Na realidade, a gente está construindo um modelo. Tá? Primeiro, a gente tem que se assessorar com pessoas competentes que tenham experiência e tenham, não é só nome, mas que traga credibilidade ao processo. Eu não posso trazer nenhum... como eu conversei ao longo desse ano todo, eu digo isso em todas as entrevistas, dezenas de reuniões eu tive, dezenas. E aí você conversa com todo tipo você recebe todo tipo de proposta, né? Umas até engraçadas, como eu costumo dizer, outras que sem pé nem cabeça, outras que é a salvação do mundo. Quando você vai botar no papel, não se segura, né? Então a gente está construindo uma situação de ter um assessoramento, tá? De uma empresa de porte, de uma empresa que tem experiência. Essa empresa vai basicamente fazer o movimento de construir a SAF, desenhar a SAF, o modelo investidor. E aí a gente vai ter esse segundo momento, que é quem serão os investidores. Eu, por exemplo, defendo o modelo, isso pode ao longo do processo... Mas os investidores já têm. Já existe. Já, o senhor só está, no caso, dando uma modelagem. Plataforma, Isso. uma modelagem para levar ao investidor. Isso. É até bom que a gente toca nesse assunto, porque recentemente viralizou uma entrevista sua com o Léo Medrado, se eu não me engano, e muita gente já colocando, a SAF vai sair, a proposta já está na mesa, vai ser assinada. Na verdade, o que você se referiu naquela entrevista, presidente, era um contrato assinado com essa empresa de intermediação. É mais ou menos isso mesmo? Não é intermediação, tá? Na realidade, ele vai assessorar esse processo como um todo. Quando eu falo que a gente já tem os investidores, é que eu tenho conversado com os investidores, tá? Então, essa modelagem, por exemplo, é que vai ser publicada. Por exemplo, eu defendo, isso pode ter uma alteração ao longo do processo, eu defendo que a gente abra para qualquer tricolor comprar ações de Santa Cruz. Eu, você, qualquer pessoa que possa comprar, isso vai ter um valuation, que é um valor por ação, e aí você pode comprar 1, 2, 10 mil ações. E é evidente que quem tiver o maior número de ações é que vai controlar o futebol. Santa Cruz estando na bolsa, por exemplo. Por exemplo, é um modelo parecido com isso. Ou seja, você vai dar oportunidade ao tricolor, um grande empresário que possa comprar muito, até o pequeno que também quer comprar e quer participar e quer ser dono do Santa Cruz. Seria a modelagem de Fortaleza. Isso, perfeitamente. É um modelo que eu defendo, né? Então, essa assessoria é justamente para isso, para dizer, ao longo do processo a gente viu que isso aqui pode ser agregado, mais isso, ou tirar isso aqui da proposta. O fato é, a gente tem que ter investidores, tem que ter um número de investidores que possa bancar esse início de transição. Por que esse início? Porque eu não tenho dúvida alguma, primeiro que a gente já tem isso mapeado, tá? Segundo, eu não tenho dúvida alguma que o investidor que colocar dinheiro no Santa Cruz vai ser muito bem remunerado futuramente. E digo isso e repito,
e vou provar depois a todo mundo. Por quê? É aquela história que todo mundo fala, né? Comprar na baixa, como se diz. Você tem um momento crítico que a gente passa hoje, mas ao mesmo tempo todos estão vendo que o Santa Cruz é uma coisa factível de resolver. É uma coisa que, se você tiver investimento e seriedade, você pula etapas rapidamente. É o que está faltando. Porque, infelizmente, ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, esse modelo, eu acho que está falido, esse modelo de você colocar dinheiro em clube. Né? Historicamente, se você lembrar, teve o Santa Cruz lá atrás, quando foi Penta, que tinha sempre o Mecenas, né, que era um grande empresário que bancava, dava até um jogador, um carro cada jogador e por aí vai. No Sport também teve isso. No Náutico também teve isso. Eram momentos. Hoje isso não se segura mais, porque o futebol passou a ser uma coisa tão profissional e tão valorizada que não tem empresário que aguente. Não tem empresário que aguente. E aquele formato, vamos dar uma ajuda aqui para bancar a folha do mês, isso não segura mais. Nem aqui, nem canto nenhum do mundo. Então, eu acho que, na hora que você chama um empresário como esse, diz, amigo, tô chutando aqui, tá? Tô chutando não, tô conjecturando. Para tu sempre ajudasse aqui com X, a fundo perdido. E aí, como é que tá Santa Cruz? É por isso que o pessoal te chateia também, né? Sempre ajudou e vamos fazer diferente. Tu vai ajudar e tu vai ter ações de Santa Cruz, para depois tu remunerar esse capital. Então, veja, isso está mapeado. Eu defendo realmente que os tricolores sejam donos do Santa Cruz. Eu defendo isso. Agora, na hora que a gente faz esse movimento, aí você pode perguntar, poxa, e por que a gente não consegue aí um árabe, um inglês, o que é que seja, para comprar o Santa Cruz? Eu lembro que esse ano de 2024, nenhuma SAF foi feita no Brasil. Nenhuma. Você pode pontualmente dizer, foi no interior do Sergipe, é uma coisa menor, que eu nem sei se houve, mas que nenhum de tamanho, com certa robustez, nenhuma. Para você ver a dificuldade que é. Eu tive recentemente com o Dr. Rodrigo Monteiro do Carvalho, que foi o autor da lei da SAF. É um advogado renomado. Ele foi o autor da lei, do qual o senador Pacheco, o Rodrigo Pacheco de Minas, assinou, e ele é o autor, o Rodrigo Pacheco. Mas quem redigiu foi o Rodrigo Monteiro de Carvalho. E ele me falava muitas coisas. Eu conversei bastante com ele. E aquilo que a gente já sabia. Teve aquele boom inicial, chegou A, B ou C, comprou. As SAFs no Brasil não foi uma varinha de condão que você foi lá e resolvia. Quantas SAFs deram errada? Um monte, né? Você vai falar, mas o Texas chegou lá no Botafogo, é verdade. Aconteceu. De um cara chegar lá, bancar... Sim, mas tem os diferenciais, né? Totalmente. Você tem a do Vasco, mas por tem exemplo, muito que mais. tá errado. Mas o Vasco deu água. Deu água. Exato. E várias também. Curitiba está aí patinando, Figueirense, enfim. Tem O América de Natal. América de Natal. Aí, não, porque o Bahia deu super certo, deu. Pegou o City, né? Chegou no Brasil, o Bahia estava arrumado na época, a parte de gestão. Foi por isso que deu certo lá. Se não tivesse também, eles não teriam entrado. E aí fica como um sucesso. Então você tem casos e casos. Só que nesse ano não houve nenhum caso de uma proposta para nenhum clube brasileiro. Nenhuma. Então essa é uma dificuldade que eu quero mostrar ao torcedor, para ele entender que eu também reconheço que a ansiedade, né, a torcida quer resolver isso, mas é para ele entender a dificuldade de arrumar bons parceiros. E aí, torcedor, gostou do vídeo? Ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Abraço!